Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu sou o irmão Franco, faço parte aqui do Ministério de Jovens da nossa Igreja Batista Gileade, Ministério Impacto, e hoje eu estou encarregado de trazer uma reflexão abençoada para a sua vida, amém? Hoje a nossa reflexão, ela vai falar sobre um dos profetas mais impopulares da palavra do Senhor, porém, um dos profetas mais importantes na Bíblia. Sabe de quem eu estou falando? Do profeta Jeremias. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, vou pedir encarecidamente que você curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, no grupo da família, no grupo do trabalho, para que o Evangelho ele possa alcançar cada vez mais pessoas. E isso você ajuda bastante a gente. É interessante porque há um tempo atrás eu estava vendo um vídeo de um pastor ministrando sobre como era difícil antigamente as pessoas que enviavam as cartas que continham os escritos do Evangelho. Nossa, demorava muito tempo. Era através de mensageiros, era uma coisa muito complicada. Hoje em dia, com apenas um clique, que não dura nem 5 segundos, a gente consegue levar o Evangelho do Senhor para as pessoas que precisam, milhares de pessoas, até mesmo milhões de pessoas. Posso contar com você? Amém? Vamos ler juntos? Pega a sua Bíblia aí, pega a sua espada. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11. Jeremias 29, 11. Diz assim, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém. Meus amados, se eu pedisse para você que está me ouvindo, 3 profetas da Bíblia, que na sua opinião foram bem-sucedidos em seu ministério. Se eu pedisse para você falar 3 profetas que você admira bastante na Bíblia, será que você falaria o nome do profeta Jeremias? Provavelmente não, não é verdade? Pois é. E isso é curioso, meus irmãos, é interessante, sabe por quê? Porque o padrão de sucesso humano, hoje, que a gente norteia a nossa sociedade, que a gente vê, inclui ter dinheiro, ter poder, influenciar outras pessoas, ter bens materiais, não é verdade? Quantas pessoas não sonham com tudo isso, não é? E hoje os principais exemplos que nós temos em relação a isso são os jogadores de futebol, são políticos, são lideranças políticas, vamos botar assim, influências, famosos, artistas e tantos outros que ditam as tendências atuais da nossa sociedade, não é verdade? E se nós formos olharmos por esse prisma, se nós formos analisarmos por essa definição, a verdade é que o profeta Jeremias, no final das contas, ele foi um homem pobre e fracassado. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Jeremias ele serviu como porta-voz de Deus por 40 anos, mas quando ele falava, ninguém ouvia. Jeremias constantemente chamava o seu povo para agir, mas ninguém se movia. Jeremias também foi um homem pobre. Não teve tanto sucesso material, não teve tantos bens materiais. Jeremias foi lançado na prisão, foi lançado na cisterna, foi levado ao Egito contra a sua vontade, foi rejeitado pelos seus familiares, pelos seus amigos, foi rejeitado pelo seu povo, rejeitado até mesmo pelos reis da época. Pergunto para você que me ouve, um homem como esse, na visão de sucesso humana, esse homem foi um homem bem-sucedido? Não, não é verdade, irmãos? Não foi um homem bem-sucedido. Aos olhos do mundo, Jeremias não foi um homem bem-sucedido. Mas aos olhos de Deus, sim. Jeremias foi um dos homens mais bem-sucedidos da história. E sabe por quê, meus irmãos? Vou dizer para vocês o porquê. O padrão divino de sucesso é bem diferente do padrão humano de sucesso. O padrão humano de sucesso, como nós falamos anteriormente, inclui tudo isso que nós falamos: ser rico, ter dinheiro, ter poder, ter bens materiais. Já o padrão divino de sucesso não, irmãos. O padrão divino de sucesso inclui obediência, fidelidade, verdade, amor. Este é o padrão divino de sucesso. A pergunta que eu faço para você neste dia é: qual será o padrão de sucesso que você tem buscado? Olha o que diz pra gente
lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 15. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Um dos principais motivos, meus irmãos, também dessa impopularidade do profeta Jeremias era porque o profeta Jeremias muitas vezes trazia palavras duras para o seu povo. Irmãos, convenhamos, quem gosta de ouvir palavras duras, não é verdade? Nós gostamos de ouvir elogios, nós gostamos de ouvir notícias boas, nós gostamos de ouvir palavras que massageiam o nosso ego, não é verdade? Mas, irmãos, nós cremos num Deus de amor. Um Deus que nos ama, assim como ama o seu Filho. Mas também um Deus que nos repreende com palavras duras quando necessário. Olha o que diz lá em Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige a quem o ama e corrige aquele a quem aceita como filho. Ainda que muitas vezes nós não queremos ouvir, o Senhor, Ele nos corrige e nos repreende quando é necessário. Um outro aspecto importante da vida de Jeremias é que sim, Jeremias não estava pronto para viver o seu ministério. E essa é a verdade, irmãos. Nós nunca estaremos 100% prontos para viver o nosso ministério. De acordo com a palavra, Jeremias se achava jovem demais para o seu ministério. E nós podemos citar inúmeros outros exemplos da palavra. Noé era apenas um agricultor, repito, um agricultor, quando foi chamado para construir a arca. Moisés não estava pronto quando foi chamado para ser o libertador de Israel. Moisés dizia que ele não falava corretamente, ele era pesado de fala. Maria estava apenas prometida a casamento a José, quando foi chamada para uma das missões mais nobres, que é gerar o Filho de Deus. Irmãos, todos esses e tantas outras pessoas na Bíblia não estavam prontas, mas estavam dispostas a viverem o que o Senhor tinha para elas. Todas elas entenderam que o Senhor nos molda, todas elas entenderam que o Senhor nos capacita para viver de acordo com aquilo que Ele tem para a gente. Todas essas pessoas se dispuseram e se submeteram ao processo do Senhor. Se você se sente incapaz, talvez você se sinta pequeno demais, jovem demais, talvez você se sinta com habilidade nenhuma para o reino de Deus, pode ter a certeza que o Senhor, Ele irá te surpreender. O Senhor, Ele não espera que nós estejamos prontos. Ele espera que nós estejamos dispostos para viver aquilo que Ele tem para a gente, irmãos. Para viver aquilo que Ele tem preparado para nós, meus queridos. Concluindo essa breve reflexão, Jeremias foi conhecido por muitos estudiosos e muitos teólogos como o profeta chorão. Convenhamos, irmãos, esse não é um apelido que alguém queria ter, né? O profeta chorão, né? Não é um apelido muito legal. Em meio a tantos problemas, tanto caos, tanta desobediência, tanto pecado que o povo de Israel vivia naquele momento, o profeta Jeremias respondeu tudo isso com uma mensagem divina e lágrimas verdadeiramente humanas de quem se preocupa com o reino de Deus. Ele foi um dos primeiros a sentir o amor do Senhor com o seu povo. Mesmo quando ele se sentiu rejeitado, magoado, sozinho, triste, com vontade de desistir, Jeremias manteve a convicção de que ele tinha de permanecer avançando, porque o Senhor o chamou para perseverar. E assim como Jeremias, o Senhor nos chama para perseverar. O Senhor nos chama para avançarmos. O Senhor nos chama para insistirmos quando o assunto for o reino de Deus. A vida do profeta Jeremias, meus irmãos, ela nos encoraja a viver uma vida de obediência, de fidelidade e de amor ao Senhor. Que nós possamos nos espelhar na sua dedicação. Jeremias, ele valorizava a vida humana, ele amava o seu povo, mas acima de tudo, ele ansiava em agradar a Deus. Eu quero orar por você no dia de hoje. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai de amor, eu louvo e exalto e engrandeço o teu santo nome, Senhor, por mais esta oportunidade que temos, Pai, de falar da tua palavra, Senhor, de falar de tantos heróis da fé, como o profeta Jeremias, Senhor, que serviu a ti, Pai.
com tantas dificuldades, Pai, com tantos problemas, ele seguiu firme, avançando naquilo que o Senhor tinha para ele, Senhor. Para muitos isso pode parecer um homem de nenhum sucesso, Senhor. Mas para o Senhor, Jeremias foi um dos mais bem-sucedidos da história, Pai. Senhor, que nós possamos largar de mão de querermos ser bem-sucedidos com os homens, Pai, e ser bem-sucedido com o Senhor, Pai. Servindo ao Teu reino, Pai. Obrigado por cada um que me escuta, Pai, através desse vídeo, Senhor. Que esse vídeo ele possa se espalhar mais e mais e se propagar, Senhor, para que o Teu Evangelho alcance tantas outras pessoas que necessitam, que anseiam em ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Esta é a oração que eu te faço e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até uma próxima. Tchau, tchau.